Porque uma das coisas que eu não queria, quando eu não tinha Jesus, era viver. Eu esperava pela morte. Mas aquele que me amou e me chamou, me trouxe uma nova vida e me fez experimentar a abundância da vida que só Ele pode dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Preparei algo para a gente meditar nessa tarde. Algo comum, simples. Talvez você até já imagina, né? Porque nós como mulheres, a gente sempre, principalmente mulheres que amam o Senhor, a gente sempre está buscando algo da parte de Deus para nós servirmos, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo. Eu tenho que anotar, porque não tenho mente suficiente para guardar tudo. Eu gostaria de compartilhar. Antes disso, eu quero obrigada, Júlia. Obrigada, Ju. Obrigada, Andréia. Vocês são muito preciosas. Todas vocês são preciosas. O que eu queria compartilhar é sobre a importância da mulher. Talvez você tenha alguns momentos, todas nós, eu acredito, que a gente passe por alguns momentos que a gente imagina, que importância eu tenho? Acho que eu não faço nada, acho que eu não estou fazendo nada para Deus, né? Há alguns momentos que nossa mente fica pairando aí pelo ar e buscando evidências de que o Senhor está se manifestando na nossa vida, né? Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente busca atividades. Então vou fazer isso. Então vou fazer aquilo. Eu vou servir. Então vou fazer um bolo para a igreja. Então, entende? A gente sempre está buscando, procurando. E uma das coisas que o Senhor estava falando comigo, quando eu estava orando, todas nós somos importantes para o reino. Todas nós somos importantes para a igreja. Todas nós somos importantes para a sociedade. Todas nós somos importantes para a nossa família. Talvez você não ouça o obrigado continuamente. E se nós esperarmos por obrigado, nós somos perdidas, né? Mas vocês são importantes para um todo. Deus chamou cada uma de nós para um propósito. E nós somos importantes para que esse propósito se concretize na terra. Talvez você não ache que aquilo que a forma como você vive, o que você faz, talvez não seja importante. Talvez você não veja nenhum resultado visível. Mas saiba de uma coisa. O Senhor, quando te chamou para participar do corpo dele, Ele já estabeleceu esse propósito para a sua vida. E de alguma maneira Ele está concretizando. Você crê? Amém? Por que eu digo isso? Porque nós temos dons que o Senhor colocou em nossa vida. Quando Ele nos chamou, o Espírito Santo trouxe até nós dons para que pudéssemos ser um instrumento dele nessa terra, por onde quer que nós formos. Então nós não precisamos ficar procurando esses dons, porque eles são naturalmente do Espírito, basta ter comunhão com o Senhor. À medida que eu tenho comunhão com o Senhor, esses dons vão se manifestando na minha vida, na sua vida, certo? Então, de que forma eles podem se manifestar? Eu vou ver 7 atitudes ou manifestações que o Espírito te
tira de nós, de dentro de nós, e nos torna úteis para o seu reino. Amém? Uma delas é mantenedoras generosas. O que é mantenedoras? O que significa ser mantenedora? Você já ouviu essa palavra? E o que significa? Hã? Que sustenta, que mantém. No meio evangélico se ouve muito, né? Os mantenedores do programa tal, os mantenedores da igreja, é aqueles que investem. Então, nós somos instrumentos de Deus. Toda a igreja feminina sempre foi mantenedoras, generosas do reino de Deus. Então, nós vamos ver algumas aqui, algumas mulheres que acompanharam toda a jornada da igreja e que foram úteis no reino do Senhor. Lá em Lucas 8, versículo do 1 ao 3. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, também iam com ele. Maria, chamada Madalena, na qual a gente já conhece a história, né? Da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era um administrador de Herodes. Susana e muitas outras os serviam com os seus bens. Então eram mulheres de posses, mas que estavam sempre acompanhando o ministério de Jesus para sustentar, não só Jesus como os discípulos, porque elas reconheceram que Ele era o caminho e que Ele era a vida para elas. Então elas sustentavam, elas serviam, ajudavam na área de alimentação, hospedagem e financeiramente também. Então, naquela época, já havia mulheres generosas, mulheres que se preocupavam com o reino de Deus, com a pregação do Evangelho. Lá em Romanos 16, Paulo apresenta também uma relação de mulheres, nós vamos ler depois, porque ainda vou citar alguns nomes, que foram de grande importância no ministério dele. Uma delas foi Lídia. Outras mulheres apoiaram não só no investimento, mas também no serviço e na pregação. Mulheres que estavam sempre dispostas a ajudar, a cooperar. Eu vejo vocês sempre, quando há uma necessidade, vocês estão sempre dispostas a cooperar com a igreja, com aquilo que nós pensamos em fazer. Então, ou é com o ministério infantil, ou é mesmo com as mulheres, a gente pensa em alguma coisa. Agora nós vamos ter o aniversário da igreja, sei que algumas vão estar cooperando, os jovens estarão cooperando, né? Então, nós vemos que Deus estimula o coração, o nosso coração, para o serviço, para manter essa generosidade, certo? Outra forma que o Espírito Santo nos usa, trabalhadoras fiéis. Então existiam aquelas mulheres que mantinham a igreja sempre unida, mantinham a igreja edificada, fortalecendo a igreja, sempre unida. Sempre, as mulheres, elas têm esse estímulo, não é verdade? Não é assim na sua família? Não é você que chama todos para perto?
É assim que nós somos, porque Deus nos deu essa característica, e isso nós precisamos usar na obra de Deus, na igreja, para que o corpo se torne um só. Nosso papel é de muita importância na unidade, certo? Não só no trabalho, mas para preservar este amor que o Senhor derrama sobre a igreja. Então nós mulheres precisamos desenvolver, se nós percebemos que nós estamos além disto, não estamos interessadas, mas nós devemos chamar para que este amor possa crescer cada vez mais, amém? Outra forma, mestras inspiradoras, mulheres que gostam de ensinar, mulheres que gostam de estar sempre aconselhando, né? Então a palavra de Deus também diz que essas mulheres, o Espírito Santo estimula estas mulheres a manifestar esta inspiração de ensino, para que a igreja possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus e na graça, porque à medida que nós ensinamos, as pessoas experimentam o que Jesus é. Se nós não temos disposição para ensinar alguém, discipular alguém, lembra que na última palavra eu falei sobre discípulo? A disposição de termos alguém sempre para nós estarmos mostrando uma melhora. Vamos crescer, acenda a chama do coração. Se você perceber alguém frio, distante, vamos lá, vamos puxar, para que essa pessoa, seja uma criança, seja um jovem, seja um homem, seja uma mulher, quem for, não importa. O importante é nós percebermos que o Espírito Santo nos colocou para manter a chama do amor manifestando na igreja, amém? Então, o seu papel na igreja é muito importante. O Senhor sempre está nos atraindo. Quando estávamos cantando aqui, o Senhor estava nos atraindo para Ele. Você percebeu uma paixão dentro de você por Ele? É o Espírito chamando você, nos chamando para permanecer nesta presença gloriosa e ao mesmo tempo manter esta presença gloriosa no meio dos irmãos. Se a gente vem, senta, canta, senta de novo e simplesmente depois vai embora, mas não permite que esta presença saia como uma água viva de dentro de nós, nós não estamos edificando. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo flua de uma forma generosa para aquele que está ao meu lado. Amém? De uma forma abundante para aquele que está ao meu lado. Porque as suas irmãs que estão aí do seu lado são importantes. Você crê? Então diga para elas: você é muito importante na minha vida. Nós tivemos algumas mulheres que inspiraram na igreja. Por exemplo, antes de Jesus vir nascer, havia uma mulher muito importante no templo. As mulheres não eram permitidas se manter no templo, mas aquela mulher, ela ficava no templo. E sabe o que ela ficava fazendo? Profetizando sobre a vinda do Messias. Vocês se lembram quem era? Ana, a profetisa. Quando Jesus foi apresentado, foi diante do sacerdote e de Ana que Jesus foi levado. E ela profetizou: este é o Salvador que viria ao mundo. Então nós vemos a importância que Deus dá à participação da mulher no ministério, na igreja, no corpo de Cristo. Amém? Outra mulher, Maria, a mãe
a que deu à luz a Jesus, vocês se lembram da canção que ela compôs? Que se tornou uma oração, era uma oração que se transformou numa canção? Então vamos ver lá essa canção aqui. Ela é em Lucas, né, Lucas 46. Desculpa, 1:46. Alguém pode ler bem alto? Do 46 até o 55. Então Maria disse: a minha alma agradece ao Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à minha condição humilde e à sua serva. A partir de agora, toda a geração te clamarão: bem-aventurado. Até aqui no final. Oi? Até o 55. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim, e seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, dispersou os que eram arrogantes no pensamento dos corações. Derrubou os tronos dos poderosos, o elevou ao humilde. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando das suas misericórdias, para com Abraão e a sua descendência, para sempre, como prometera os nossos pais. Esta foi uma palavra de Maria, uma profecia ao mesmo tempo, um cântico de Maria para nos incentivar. Ela mostrando aqui o quanto foi importante a escolha que Deus fez numa geração da sua época, a escolha. Quantos anos Maria tinha naquela época? 15 ou 16 anos. Era uma adolescente, porque elas casavam bem cedo, né? E nós vemos a promessa que o Senhor fez de fazê-la, de geração em geração, a ser lembrada. Então essa promessa permanece até hoje para aquelas mulheres, para as mulheres que amam o Senhor, para a sua vida. Existe uma promessa. O Senhor vai fazer a sua vida ser lembrada. Sempre. Eu me lembro sempre da minha sogra, eu sempre me lembro da minha mãe. Você se lembra de pessoas que chamaram a sua atenção no Evangelho, não é? Na vida cristã. Você se lembra de pessoas que levaram você a crescer, que fizeram você experimentar algo novo da parte de Deus. Então Maria está mostrando aqui para nós que sempre haverá essas mulheres que vão deixar marcas na história. E nós precisamos desejar, como Maria desejou. A minha alma engrandece tanto ao Senhor, que eu quero que a minha vida seja uma marca nessa geração e nas gerações futuras. Nós, mulheres, precisamos ter este estímulo dentro de nós. Eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar a minha família, eu quero marcar a minha igreja, eu quero marcar a sociedade onde eu vivo, o círculo de amigos que eu tenho. Eu quero marcar a vida deles com aquilo que Cristo é na minha vida. Amém? É interessante que hoje... Júlia, por favor, volta aqui. Eu não consigo voltar. Saiu do texto e eu não consigo voltar. Estou falando e não consigo mexer nessas coisas. Voltar na Bíblia. Eu não consigo. E hoje a gente conversava com a Sara por Skype. E ela estava compartilhando algo maravilhoso ao mesmo tempo. Triste, porque aquele irmão... obrigado. Aquele irmão foi assassinado, né? Triste. Mas, ao mesmo tempo, ela estava contando um testemunho. Ela estava mostrando para nós o que Deus está fazendo lá, naquela terra, por causa do que aconteceu. O país inteiro está sendo movido pelo Espírito Santo. As pessoas estão procurando as igrejas.
Porque aquela marca que aquele rapaz deixou, muitos não gostavam, mas ainda mesmo assim, ficou uma marca. E ela estava mostrando que não só lá nos Estados Unidos, mas na Itália, na Coreia do Sul, no Japão, na Inglaterra, que nós tínhamos visto uma notícia que estava sendo proibida as pessoas falar de Jesus na rua. Inclusive tinha uma notícia de uma moça que estava cantando um louvor na rua e ela foi proibida de cantar. Você quer cantar, canta na sua igreja ou na sua casa, mas nas ruas não. Então, Deus está usando algo que foi ruim, muito ruim, para mexer com o coração das pessoas. E é exatamente nesse sentido que eu estou me referindo a nós, mulheres. Deixarmos marcas nesta sociedade, nessa geração. O que nós estamos deixando? Cansaço? Estamos deixando maledicência? Não sabemos agradecer? Não estimulamos os jovens a agradecer? As crianças a agradecer? Hoje o Senhor nos deu isto. O Senhor nos deu o pão. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos um alimento. O dia todo nós temos um alimento. Isso é marcar, é estimular, é mostrar o quão é importante a manifestação de Deus. E é isto que Maria estava fazendo. Aquilo que foi gerado dentro dela era uma manifestação do Espírito Santo. Então ela estava cantando a canção para as pessoas, mostrando que aquilo que Deus havia feito na vida dela, e iria concretizar através dela, seria para toda a eternidade. Amém? E é isso que Deus vai deixar através da sua vida. Marcas que ninguém vai poder apagar. Ninguém vai chegar com uma borracha e apagar. Porque aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, não vai ser só estimulante, mas vai ser glorioso. Amém? As nossas palavras, a nossa alegria, a nossa bênção, bendizer o Senhor em todo o tempo. Nossas palavras precisam estimular as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. Estimular ao amor por Jesus, à paixão. Deixar que o fogo se acenda aqui dentro e não se apague. Amém? Amém? Vocês se lembram, estamos falando sobre mestras inspiradoras, vocês se lembram de Timóteo? Na Bíblia? Quem foram as pessoas que ensinou Timóteo? Lembram? Oi? A mãe e a avó, Lloyd e Eunice. A avó Lloyd e a mãe Eunice. Sempre ensinaram Timóteo a amar o Senhor, a andar no caminho. O pai, a Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo, mas ele era grego. A gente não sabe se ele era convertido, se ele amava o Senhor. Mas a Bíblia enfatiza sobre a importância de Lloyd e Eunice na vida de Timóteo. Tanto é que quando Timóteo foi chamado para o ministério, ele tinha a convicção de que o Espírito Santo estava levando ele para ser um pastor. Hoje em dia, nós não ouvimos mais pessoas falando, Deus me chamou. Ainda na minha geração existia. O Senhor está me chamando, eu quero me preparar para ser um pastor, para ser um missionário, para pregar a palavra, para fazer alguma coisa para que o reino de Deus seja divulgado e expanda-se sobre a terra. Mas hoje nós não vemos mais. Nós vemos os pais se preocupando com a vida financeira dos filhos, que eles tenham uma boa vida, né? Uma boa vida de posição social, bens
bens, riquezas, que sejam bem-sucedidos. A gente vê essa preocupação dos pais. Mas na igreja também. Eu não estou falando aqui só nós, estou falando da igreja em geral. Mas os pais se preocupam muito com posição social, com riqueza, e se esquecem de preparar seus filhos para amar o Senhor com paixão. E de ser um instrumento dele onde quer que ele queira usar. Até mesmo no trabalho. Até mesmo nas escolas, na faculdade. Só um minutinho. Mas, à medida que os filhos vão crescendo, se preocupando com posição, com finanças, com riquezas, com isso, eu quero chegar no topo, vai perdendo a chama. Deus mesmo nos leva. Se Deus quer que a pessoa chegue ao topo, Ele mesmo vai colocar a pessoa no topo. Certo? Nós não precisamos estimular, mas estimular a fé, estimular ao amor pela obra que Cristo realizou. E é isto que nós vemos na vida de Eunice e Lloyd, a avó de Timóteo e a mãe. Preparou este rapaz para ser um instrumento de Deus. Então Deus chama você e eu para sermos sábias, mestras do bem. Mulheres maduras que servem para que o reino seja expandido na terra. Outra ação do Espírito Santo através das mulheres é o evangelismo. Ele nos dá a capacidade de conversarmos com as pessoas, né? Nós temos facilidade de fazer amizade, de conversar com esse, vizinhos, amigos, conhecidos, e falar deste amor por Jesus. Vocês se lembram da mulher samaritana, que estava à beira do poço, e pegando água, e Jesus pediu água para ela? O que aconteceu depois que Jesus falou sobre a salvação para ela? O que ela fez? Saiu da cidade, falando do... Ela voltou para a sua cidade, ela falou do que Jesus fez, falou para a vida dela, da salvação que ela recebeu, e trouxe as pessoas para ouvir. Então, nós somos chamadas para sermos evangelistas fiéis. Amém? Não só para a nossa família, mas também para a vizinhança, para quem quer que seja, quem nós nos encontramos. O Senhor nos chama para sermos evangelistas. Essa é a nossa missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Seja uma criança, seja um adulto, seja um jovem. Não importa quem seja, mas fale deste amor. Outra mulher que foi chamada para divulgar uma verdade foi Maria Madalena. Lembra que ela levou o perfume para passar em Jesus, né? No túmulo. E o túmulo estava vazio. E ela chorou. E então Jesus apareceu para ela. E qual foi a ordem que ele deu para ela? Vocês se lembram? Qual foi? Vai lá para os discípulos e fala que eu ressuscitei. Então ela foi a primeira mulher a divulgar a ressurreição de Jesus. Essa nova vida que o Senhor deu para os discípulos. Ela foi uma mulher muito importante na história. Outra mulher foi a Lídia. Ela abriu a sua casa para que o evangelho fosse divulgado através dos apóstolos. Priscila e Áquila, lembram-se desse casal lá no livro de Atos? Abriu sua casa, receberam Jesus, abriu a sua casa para que o evangelho fosse divulgado naquela cidade. E quando Paulo, depois que ele saiu de Éfeso,
nós estamos terminando o livro de Éfeso, e Áquila e Priscila ficaram lá, cuidando da igreja, ajudando a cuidar daquele povo. Então, a importância, Áquila era o marido de Priscila. Priscila era uma mulher espontânea, que servia, ajudava e pregava o evangelho também. Então, nós fomos chamadas para pregar, mulheres fiéis, que divulguem esta verdade que nós recebemos. Amém? Outra ação do Espírito através de nós, somos parceiras corajosas. Nós precisamos ter coragem para a gente divulgar essa verdade. Não sermos mulheres medrosas, nem tímidas. O Espírito Santo pode nos mudar. Quando eu estive aqui com os jovens, eles pediram para eu dar um testemunho da minha conversão. E eu compartilhei com eles sobre como eu era. Eu não tinha amigos. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu era sozinha. Eu entrava na escola, participava da aula, saía, entrava sozinha, ficava sozinha no intervalo da aula, sozinha. Eu não queria conversar com ninguém. Saía da aula e voltava para casa sozinha e não tinha amigos. Eu sempre fui solitária. Quando eu recebi Jesus, quando eu me converti, eu percebi que o Espírito foi mudando isto em mim. E eu comecei a ver diferença na minha vida. Eu já tinha mais liberdade para conversar, a ponto de eu pregar nas praças. Eu ia nas praças pregar. A gente fazia muitos cultos nas praças naquela época. Hoje não se pode mais fazer isso, está difícil. Mas naquela época a gente fazia muitos evangelismos nas praças. E eu ia. Quantas vezes eu fui com o Ministério dos Homens aqui na Praça da Sé? É onde eles faziam? Era, né? Bem, era na Praça da Sé, né? Eu sei que era lá no centro. Eu ia, e eu preguei lá, várias vezes, com o Ministério dos Homens. Mas quando eu era adolescente, estava em Minas ainda, com o Ministério dos Jovens, eu subia no caminhão Crispal de Arara, e ia nas cidades circunvizinhas, entregando folheto, indo de casa em casa e falando de Jesus. Então eu percebi a mudança que Cristo fez na minha personalidade. Ele me mudou. Uma pessoa que era totalmente fechada, uma pessoa totalmente solitária, foi transformada. E o Senhor, então, pôde usar a minha vida. E foi aí que eu fui chamada para o ministério. Então, eu ajudo o meu marido? Sim. Sempre servi? Temos quantos anos? 45 anos, né, de ministério? 45 anos, mas eu não ajudo porque ele é o pastor. Eu ajudo porque eu também fui chamada. Eu sei, eu tenho convicção de que o Espírito Santo me separou para um propósito. Então, quando eu ensino as crianças, é porque eu sei que eu tenho uma tarefa de mostrar às crianças o caminho que Deus quer que elas sigam. Quando eu estou ensinando vocês, é o trabalho que Deus me deu, porque eu tenho essa responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar cada vez mais de ensinar aqueles que precisarem que o amor de Deus está acima de todas as coisas e que o caminho do Senhor é o melhor. Amém? Mulheres que participaram foram Júnias. Agora eu queria ler Romanos, o último. Júlia, o que você faz aqui para tirar? Não sei, por que volta? O que você faz? Onde você toca? Aqui, ó, Bíblia. Ah, tá. Aí você clica aqui, ó. Ah, tá. Vai no texto. Tá bom. Eu não sou tecnológica. De jeito nenhum. Quem me ensina é o Silvio. Ele me... Para falar a verdade, eu nem fico com celular, pareço minha irmã.
A gente liga para ela, ela não atende. Aí tem que descer para falar com ela, né? Não foi, Júlia? Não. Ela atendeu, aí ela não estava me ouvindo. Ela desligou. Ai. Nós não somos tecnológicas. No capítulo 16. É o último capítulo que Paulo fala, e ele está cumprimentando os irmãos. E ele diz assim, a partir do versículo 3. Vamos ler, vai do 1. Recomendo-vos vossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, ele está recomendando, para que recebais no Senhor de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que ela precisar, né? Pois ela tem sido amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila. Prisca é a Priscila, acho que escreveram errado aqui. Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Então, Áquila e Priscila tinham uma igreja na casa deles. E eles eram responsáveis para edificar aquele povo que congregava na sua casa. Cumprimentai também Maria. Desculpa, eu pulei, né? 5. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Foi a primeira alma que Paulo ganhou lá na Ásia. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Eles também estavam dispostos até serem presos junto com Paulo. Os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo, nossa, cada nome. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalharam no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Fregonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia. Júlia. Oi, Júlia. Paulo está te cumprimentando. Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos dele. Paulo admoestando aos irmãos, aqueles que foram úteis para que o reino de Deus fosse divulgado, que crescesse na sua época. Então, aqueles irmãos, essa relação de irmãos que Paulo dá, foram pessoas corajosas. Entre eles, muitas mulheres. É isso que Deus está nos chamando, mulheres corajosas. Não termos medo de falar, medo de expor a sua fé. Medo de dizer, de orar pelas pessoas. Hoje as pessoas têm medo de orar por outros na rua. Se você encontrar alguém, será que você teria coragem
de impor as mãos, se a pessoa está enferma, deixa eu orar por você, impor as mãos sobre ela e crer que o Senhor pode curá-la. Hoje nós não vemos muito disso, mas na minha geração se via muito. Eu fazia muito disso. Eu ia na feira com a minha sogra. Quantas vezes nós encontrávamos pessoas, ela orava pelas pessoas. Eu orei pelas pessoas na feira. Às vezes pessoas que eu não conhecia, mas que ela conhecia, e ela pedia, vamos orar por ela. Estendíamos a mão sobre a pessoa. Quantas vezes nós estendemos as mãos pelos irmãos aqui? Pela sua casa, a sua família. Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós corremos para um socorro, mas não esquecemos de estender a mão, de ungir com óleo ali. Chama o presbítero, né, como diz a palavra. Se tiver alguém enfermo, chama o presbítero e unja com óleo. E a fé, a oração da fé vai salvar, vai libertar o enfermo. Então nós precisamos ter coragem para orar, impor as mãos sobre as pessoas da nossa família, as pessoas que nós conhecemos. Essa coragem vai fazer com que nossa fé cresça. Sermos ousadas para servir o Senhor. Mulheres cuidadoras, mulheres que sempre estão apoiando. Como eu disse no início, o ministério de Jesus sempre tiveram mulheres que estavam cooperando. Então nós vemos como o Espírito quer usar a minha vida para cooperar com o ministério, com alguma coisa que esteja acontecendo. Por exemplo, as meninas estão preparando o aniversário da igreja. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir nesta área? Amém? Então, me colocar à disposição. E é isto que nós vemos, essas mulheres se colocavam à disposição. Vocês se lembram da história de Dorcas, na Bíblia, lá no livro de Atos? Já lembra? É de Tabita, ou Dorcas. É uma mulher que costurava, ela fazia roupas para os pobres. Ela tinha um ministério de costurar, de fazer roupas para conceder aos pobres, aos necessitados. E aconteceu dela ficar enferma e morrer. Pedro foi lá, orou e ela ressuscitou. E ela continuou a obra que Deus havia chamado ela para realizar. Então, a coragem de continuar aquilo que Deus nos deu nas mãos. O que Deus deu na sua mão para fazer? Observe. Se foi colocado na gaveta, ou se eu estou na ativa. Se Deus já concretizou uma tarefa, não é agora para eu descansar. Ainda não é tempo, meu descanso está chegando e é lá no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, amando o Senhor, servindo a igreja, nós precisamos colocar a nossa mão no arado. E deixar o Espírito Santo usar a nossa vida, para sermos mulheres que marcam a nossa geração. Amém? Marca a nossa geração. Sermos cuidadoras das pessoas, um zelo. Exemplos dignos que vão ficar na história, vai marcar a história. Mulheres piedosas, chamadas por Deus para serem instrumentos, para instruir, ensinar, para mostrar o caminho certo, mostrar a razão da existência. Eu não existo para ser rica, eu existo para amar o Senhor. Eu não existo para fazer as coisas na minha casa, eu existo para servir não só a minha família, mas para servir a igreja e servir as pessoas que precisarem. Amém? Aqui em Tito e 1 Pedro, vamos ler primeiro Tito? Ai, Júlia. O que aconteceu agora? Não. É nóis.
Isso. Tito. Em casa a gente tem tempo, né, de fazer essas coisas. Tito 2, no versículo 3 ao 5. Pode ler alguém. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao inimigo, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens que são casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só a importância de nós ensinarmos pessoas, as mais novas, né? Ensinarmos para que a palavra não seja difamada, para que a palavra não volte vazia, mas que a palavra se concretize na vida da pessoa. Amém? 1 Pedro 3. No versículo 4 e 5. Mas sim no íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não será. Leia o 3, do 3 até o 5. O que vos torna belas não deve ser um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou luxos vestidos, mas sim no íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Tá bom. Pedro está exortando as mulheres que não é a aparência que vai tornar-nos santas, mas é o interior do nosso coração. É um coração puro, um coração santo, um coração que está desejoso de que Deus seja o que Ele quer na nossa vida, para sermos este instrumento que Ele está aguardando para trazer algo novo sobre a terra. Hoje nós estávamos tomando um cafezinho à tarde, eu, minha irmã e o Silvio, e nós compartilhávamos. Deus está querendo trazer um avivamento nesta terra. Ele quer reavivar a sua igreja. A igreja está muito medrosa, né? Nós estamos, e nós precisamos orar para que este reavivamento venha no nosso coração. Sejamos os primeiros a manter essa chama acesa, para que a sociedade possa ser tocada pelo Espírito Santo. Então, o Senhor nesta tarde está nos chamando, para nós nos preocuparmos em sermos mantenedoras do reino de Deus aqui na terra, trabalhadoras fiéis, evangelistas, mulheres prudentes, mestras, inspiradoras. Você inspira as pessoas a amar o Senhor. Mulheres que sejam parceiras contínuas, para que o reino do Senhor seja divulgado e engrandecido. Mulheres cuidadoras, que cuidam um do outro. Vamos cuidar um do outro, de forma que o Espírito Santo vai trazer algo adorável no meio de nós. E nós não vamos resistir a essa presença. Mulheres dignas de serem exemplos, que seus filhos cheguem, eu quero ser igual minha mãe, eu quero ser igual meu pai. Porque eles veem os pais andando no caminho do Senhor, amando Jesus em primeiro lugar. Jovens que chegam diante de você e diz: eu quero ser igual você, mulher de oração. Eu quero andar como você anda com Jesus. Compreende? Então nós precisamos inspirar pessoas a andar com o Senhor, a amar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar. Deus está nos chamando para isto. E eu gostaria de estimular você. Esse é o meu desejo nesta tarde. Estimular você. E nós estimularmos umas às outras, aquelas que não estão aqui. Deus está nos chamando, porque Ele quer fazer algo sobre a terra. Mas Ele não vai fazer numa igreja
indiferente. Ele vai fazer numa igreja que está buscando. Por isso ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Então nós precisamos estimular, buscarmos e estimular aqueles que não estão entendendo, ainda não compreendem, mas vão ser tocados através da nossa vida. Amém? Fica de pé. Que nós sejamos estas mulheres que o Senhor está aguardando, esperando. A natureza, a Bíblia diz que a natureza está esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu acredito que a própria criação do Senhor está esperando a igreja se levantar. Não em cânticos, mas uma paixão genuína por Cristo Jesus, pela cruz, por aquilo que Ele fez. Amém? Então, erga suas mãos e se coloque à disposição. Deus, faça da minha vida esse instrumento, como de muitas mulheres que o Senhor fez em toda a sua palavra. Em todas as gerações o Senhor usou vidas, homens, mulheres que estavam dispostos, que foram instrumentos em tuas mãos. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja este instrumento, para que homens, mulheres, jovens, crianças, venham até a Ti, venham para o Teu reino, através da minha vida. Espírito Santo, nós queremos ser essas mulheres sábias, mestras da Tua verdade, da Tua palavra, e que o Teu nome seja engrandecido sobre a terra. Espírito Santo, estamos à Tua disposição, estamos à Tua mercê, Senhor. Vem e faça segundo a Tua vontade. Queremos ser mulheres corajosas, Senhor, tementes a Ti, abrirmos os nossos lábios, Senhor, com sabedoria, com inteligência, para podermos ensinar os caminhos daqueles que necessitam ver uma nova vida, ver a Tua luz. Pai querido, queremos ser este instrumento para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.